né, João? Qual é? Não hesite. Não hesite, porque em nossa vida você pensa um pouquinho, muitas das vezes você, em certas situações que você tem que se decidir na sua vida, você fica hesitando. Quando a palavra já te dá o caminho, te dá a direção, conselho de amigos, a palavra do Senhor, tudo aponta o Espírito Santo te incomodando para você tomar uma decisão, para você se resolver, e você hesita. Por que hesitar? Mas um justo hesitou. Vamos ver hoje em Gênesis 19, do 15 ao 17. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome a sua mulher, as suas 2 filhas que estão aqui, saia agora mesmo, e também morrerá, ou também morrerá, quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão, e também a sua mulher e suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estava em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corra, salve-se, não olhe para trás, nem pare no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Então, como vocês viram em 16, Ló hesitou. Mas no 15, já havia falado, o Senhor tinha falado com ele: a cidade vai ser destruída. A cidade vai ser destruída. Então era a morte. E Deus falando, mesmo assim ele hesitou. Ele ficou pensando: sai? Não sai? Tem mais um tempinho? Mas vamos ver o que fez Ló dar esse tempo de ficar pensando, mesmo sabendo que poderia morrer, não só ele, como toda a família. Ele hesitou. E Deus é tão misericordioso que quando veio até Ló e falou através dos anjos com ele, falou assim: vai e avisa também o marido das suas filhas, que nem eram judeus, que estavam lá, né? Mas casou com as filhas dele, teve uma aliança, e ele mandou avisar os genros também, para sair ele e toda a família. E mesmo assim, enfim, os meninos não quiseram ir, mas Ló hesitou. Então é hora de a gente redobrar nossa atenção, porque às vezes na nossa vida também nós fazemos como Ló, em muitas coisas. Você pensa assim: não, só Ló que errou. É igual quando você pensa em Davi: só Davi que adulterou. Ou em outros da Bíblia que tiveram. A Bíblia é bem clara, em várias coisas ela fala quando o profeta erra, quando ele tem medo, quando ele tem coisa, porque isso acontece, somos humanos, isso acontece conosco também. E Ló hesitou, né? Ao que o Senhor fez a Ló e sua família, o Senhor foi uma misericórdia que ele teve, ele foi misericordioso. Você pensa bem, Ló tomou a decisão quando Abraão falou: não é bom que nós continuemos juntos, que nossos pastores estão brigando, porque nós crescemos muito, o rebanho é muito grande, os pastores brigavam, e Abraão falou: escolhe um lado da campina, e você for para um lado, eu vou para o outro. Ló foi para o lado de Sodoma e Gomorra, foi os olhos, uma campina bonita, criar os animais, enfim, foi para lá. Foi uma decisão dele. Mas mesmo assim, isso é para a gente pensar um pouquinho, quando você toma uma decisão que não é mesmo da vontade do Senhor, é da sua vontade, do teu coração, mesmo assim Deus tem misericórdia de você, porque Ele vai lá e te resgata, Ele te dá uma segunda chance, basta você querer. Então Ele foi misericordioso com seu servo Ló, quando os anjos, segurando pela mão, apressou a eles a fugir da cidade. Agora você pensa bem, só um pouquinho. Ló os anjos já tinham falado com ele: vai destruir a cidade, temos que sair, vai ser amanhã, está acabando. Mas os anjos teve que pegar e segurar ele pela mão para tirar ele, porque
às vezes, a nossa vida, acho que Deus faz isso também. Tem que pegar pela mão e tirar de algum lugar. Puxar de algum lugar. Porque falou, ó, esse caminho que está indo é caminho de morte. Esse caminho que você está escolhendo não vai te levar a lugar nenhum. E você continua com essas amizades, continua com esse emprego, continua com essas decisões, continua fazendo coisas erradas. Aí a misericórdia do Senhor vem. Mas como ele hesitou, o Senhor sabia que não tinha mais tempo. E o que estava escrito ia acontecer. Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Aí a palavra fala que segurou pela mão, ele e da sua família e tirou da cidade. Então, às vezes, você não quer sair de bom grado de algum lugar. Tem situações na nossa vida, eu falo com vocês, com a igreja, eu falo comigo também, que você sabe que não é bom, mas você, por si só, você chega num estágio da sua vida que você não tem aquela força para sair. Você não tem aquela vontade própria. Você tem que ter um incentivo a mais. Você tem que ter alguém que chacoalhe. E quando é o Espírito Santo fala, você vai ou não vai? Você vai sair ou não vai? Vai deixar esse mal ou não vai deixar? Vai mudar isso? É uma decisão que às vezes é difícil de você tomar. Que eu lembro uma pessoa que tem um testemunho muito forte. Uma vez eu ouvi ele falando o seguinte, que ele ganhava muito bem numa firma, muito bem. Mas essa firma usava de subterfúgio para aumentar o lucro. E ele sabia disso. E parte do rendimento dele vinha desse lucro. E ele sabia que era errado. Então, o profeta falou com ele, você tem que sair. Porque esse dinheiro não é um dinheiro legal, não é um dinheiro justo. Quando vier as consequências, vai te atingir também, você faz parte disso. Então deu uma chance para ele. E ele, relutando, ele deixou. E passou-se alguns meses, a Polícia Federal foi no Brasil isso, estourou tudo e prendeu todo mundo. Então você quando o Senhor alcançou ele. Agora, não foi fácil ele deixar. Vamos dizer, você pensa bem, você ganha hoje 10 mil euros. Mas está errado. Vamos dizer, uma situação de erro. Amém, mas que seja bênção, não seja dinheiro ruim. Mas aí, chega o Espírito Santo começa a incomodar e fala assim, você tem que deixar, você tem que aquele emprego lá de 1.000 euros. Porque aquele de 10 mil é cambalacho, é coisa errada. É fácil deixar? Trocar 10 por 1.000? Aí que Deus te prova. Aí que vem a prova do Senhor. Se realmente você está disposto a pagar o preço. Fazer porque a palavra fala, é bom você deitar a cabeça, ter paz no coração. Sabe, é difícil, mas aquela preocupação que vem assim, vai faltar não, porque você crê no Senhor, Ele não vai deixar faltar nada, porque você foi fiel a Ele, você foi justo. A gente vai ver ao longo da palavra que Ló mereceu ser puxado pela mão, mesmo hesitando, porque ele era justo, era um homem justo. Agora, as situações que são levadas você a tomar, às vezes, são N situações. As decisões que você toma, se você deve sair, às vezes por medo de perder alguma coisa, você acaba hesitando. Você acaba pensando assim, se o mês que vem eu não tivesse dinheiro, eu não sei como vai ser. Então eu vou continuar fazendo, porque é certo que eu vou conseguir pagar meus compromissos. Ou senão eu vou falar assim, não, ou pior, você fica junto a algumas pessoas achando assim, não, eu vou conseguir tirar essa pessoa desse pecado, eu vou conseguir mudar essa pessoa, e Deus está falando assim, deixa, eu estou tratando com ela, é para você deixar, para você não ter uma amizade, para você não entrar no deserto dela, mas você continua insistindo, então isso acaba te atraindo para uma rede que você depois não sabe como sair disso, ficar preso a isso. O que pretendia Ló? O que prendia Ló? Para ele ainda ficar pensando se deveria sair ou não de Sodoma. Ele era um homem referenciado como justo.
A palavra fala: Ló era reverenciado como justo. O que prendia ele, será, em Sodoma? Era riqueza? Era conquista? Era honra? A conquista no meio de Sodoma, uma cidade que afronta Deus, você imagina, uma cidade que afrontava a Deus, tudo que acontecia na cidade afrontava a Deus. Então, por mais que fosse rico, por mais que houvesse uma boa moradia, boas comidas, mas tudo apontava para o pecado. Então, por isso que a Bíblia fala muitas vezes que a porta larga, que é mais fácil você pecar, que é estreita, porque a maioria das vezes não é dizer que riqueza é errado, não é dizer que as coisas boas são erradas, mas simplesmente você tem que sempre, o diabo vem para te iludir coisas que aparentemente são boas. Aparentemente são boas. Então toma cuidado com isso, porque isso vai ficar na sua memória e vai ficar te prendendo. A hora que você tem que deixar isso, vai ser mais difícil. A cidade não tinha nada de bom. Aliás, nada de bom em relação ao Senhor, porque riquezas, orgias, só tinha isso. Mas ao mesmo tempo, quando você tem que deixar isso, são situações que a sua reação tem que ficar paralisada. Quando chega, até igual eu falei assim, quando chega uma pessoa, um profeta até você, ou o Espírito Santo te incomoda e fala assim: ó, você tem que deixar hoje esse emprego de 10 mil euros para ir para um emprego de 1.000, enfim, um emprego menor. A primeira reação sua é ficar meio paralisado, falar assim: eu devo ou não devo? Só que na situação de Ló, não tinha, ele hesitava, mas não hesitava porque ele não tinha muito tempo. Era coisa rápida, porque às vezes tem situações de sua vida, você vai ter uma semana, 2 semanas, você pode pensar, você pode se planejar, você pode resolver. Mas na situação dele e a família, ele não tinha muito tempo. Ele não tinha tempo para hesitar, ficar pensando, porque no outro dia a cidade ia ser destruída. Praticamente, nem 24 horas era 12 horas praticamente. Logo pela manhã a cidade ia ser destruída. Mas Ló tinha dúvida. Mesmo ouvindo que iria morrer ele e a sua família, ele tinha dúvida, ele teve que precisar segurar pela mão. Às vezes, não são suficientes as atitudes que nós tomamos para haver uma mudança. Às vezes você precisa de mais, você precisa sair de algum lugar. Às vezes você fala assim: eu vou mudar só um pouquinho, vou mudar só alguma coisinha na minha vida e vou conseguir deixar isso. Então, às vezes tem que ser radical. Sair da zona de conforto, gente, dói. Sair da área de conforto não é fácil. Tudo que é bom acaba te prendendo, acaba te atraindo mais, né? Mas o que pode roubar a sua vida? Sabe que Ló pensou nisso? O que podia roubar a vida dele? Está gritando aí? Fala. Tanto projetor. Deixa eu voltar aqui. O Senhor mostra que o Senhor tem de maior para a gente é a misericórdia dele, a misericórdia de Deus. Porque quando você demora para tomar uma atitude como Ló demorou para tomar uma decisão, ele ficou indeciso, hesitou, houve uma lentidão, mas a misericórdia do Senhor entrou. Porque eu fiquei pensando assim: bastava ele aceitar o que Deus tinha colocado para ele, para sair da cidade, tomar essa decisão e sair e acabou. Mas mesmo assim ele hesitou. Essa hesitação leva uma lentidão. Como eu falei que ele só tinha 12 horas para sair, então ele não poderia ficar ali pensando: eu vou, não vou, porque era tempo, e o tempo era a vida dele. Mas a misericórdia do Senhor vem e entra e muda tudo isso. Muda porque a misericórdia vem não só para salvar a vida dele,
Não só para tirar ele dali, mas para mudar tudo, porque a descendência continuou, as gerações continuaram. Então a misericórdia vem do Senhor só para te tirar dali, para te salvar, para te transformar. Eu trouxe para a nossa vida hoje também, que quando o Senhor te tira de alguma situação que você resolveu obedecer o Senhor, Ele vem para te salvar também. Ele não vem só para te tirar de um problema, não vem só para te curar. Eu estou doente, eu estou com uma doença grave, eu estou passando muito mal, eu estou passando um aperto financeiramente. Ele não vem só com a misericórdia para te transformar, para tirar isso. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar também. Porque há situações, a maioria das vezes, que aquele caminho que você está trilhando, as decisões que você toma, aí você fala assim: Deus tem misericórdia, me deu a chance do perdão, como está na palavra. Ele é um Deus perdoador, a misericórdia. Mas essa misericórdia é mais ampla, porque Ele traz a salvação para você. A salvação para você e para a sua família, como foi com Ló. Não foi só para ele, foi para ele e a família dele. Agora, pensa um pouquinho. O que diferencia Ló dos outros moradores da cidade que ele vivia? O que diferenciava ele? O que fazia a diferença entre Ló e os moradores de lá? O primeiro, a intercessão do seu tio Abraão. Então, quanto é importante você ter pessoas orando por você. A primeira coisa que fez diferença na vida de Ló, para salvar ele, foi a intercessão do tio Abraão, que está lá em Gênesis 18, 25. Claro que não faria tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Então, o primeiro foi isso, a intercessão do tio. A intercessão do tio Abraão. A segunda, o amor de Deus pelo justo. Deus ama o justo. Deus ama o justo. Gênesis 18, 32. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por amor dos 10, não destruirei. Então, se houver um justo, ele não destruía. Ele falou dos 10 ali, mas ele já tinha falado lá em cima por um justo. Um justo. A terceira coisa diferencia Ló, a forma diferente que ele recebe os homens de Deus. Pensa bem, os anjos foram até lá, vocês vão ver como ele recebeu os anjos de Deus. Isso é um homem justo, uma pessoa que teme a Deus. Como ele recebe? Ele recebe primeiro com reverência. Ele recebe com reverência. Gênesis 19, 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão. Então ele reconheceu que eram homens de Deus, eram os anjos do Senhor. Então você receber pessoas, quando a pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ter reverência. Quanto mais para o próprio Deus, para o Espírito Santo. Tem muita gente que está na casa do Pai e não tem reverência com a casa do Senhor. E se em qualquer lugar que você estiver, quando falou das coisas do Senhor, tem que ter reverência. Hoje, no mundo de hoje, está muito banalizado. O judeu, ele nem pronuncia o nome de Deus. Não está nos 10 mandamentos, não falar o nome do Senhor em vão. E às vezes a gente fala e põe Deus numa conversa que não tem nada a ver, que não faz, só faz, não engrandece o nome de Deus. Então essa reverência é em várias coisas na nossa vida. Outra coisa é ele receber os homens de Deus. Como ele recebe? Com cuidado e zelo. Essa hospitalidade é de pessoas que temem a Deus, que servem a Deus. Você ser hospitaleiro também faz parte.
Gênesis 19, 23. Ele disse: meus senhores venham à minha casa para lavar os pés, e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito. Então ele realmente queria levar os anjos para casa. Porque pensa bem, você está com uma casa pequena, você está uma casa com um quarto. Aí você está vendo uma pessoa que está precisando na praça sentada, passar um frio que está aí fora. Mas você, por educação, você fala para ela: vamos lá para casa, fique bem, vamos lá para casa. Aí o que acontece? A pessoa fala assim: não, eu não vou não, muito obrigado. Aí você não insiste mais não. Então beleza, eu já fiz a minha parte. Eu chamei uma vez, ele não quis, eu queria levar, mas ele que não quis. Então, você não insiste. Então, a palavra diz: Ló insistiu muito. Ainda tem o advérbio de intensidade aqui: muito. Insistiu muito. E por fim, eles acompanharam até a sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento. E eles comeram. Então você deu hospitalidade, incluindo comida, garantia. Então isso são referências de um homem justo, que diferenciava Ló, como eu falei anteriormente, dos homens daquela cidade. Agora, como é que a cidade recebe eles? Como a cidade recebe? Com desonra e violência. Então a característica da cidade que tinha que ser destruída já era. Os homens de Deus, os anjos, foram recebidos com desonra e violência. Gênesis 18, 5. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora, para nós, para que tenhamos relações com eles. Então, tirar a força, violência e a desonra para ter relações sexuais com os homens. Então, quer dizer, uma cidade que estava pervertida. Era fácil de ver, só pela atitude, a diferença do justo, que Deus poupou para não ser destruído com a família, para os homens da cidade. Foi clara, foi nítida. Você não tem que pensar muito, a palavra já te diz tudo. No entanto, o Senhor não apenas muda o seu destino, mas o salva, como eu falei. A misericórdia salva. Ele agarra pela mão e afasta do perigo. Eu estou frisando bem, já falei acho que 4 vezes. Ele agarra pela mão e o afasta do perigo. Por quê? Você tem que gravar isso. Que a misericórdia do Senhor é tão grande que Ele vai te tirar de qualquer lugar que você está. Quando você é justo, você tem atitude de justo, vai te tirar e vai te salvar. Mas você tem que crer nisso, que às vezes você está orando, mas você nem crê. Quando você acaba uma oração, você nem crê que ela vai ser respondida. Então creia. Agora o Senhor agarra, não se refere à violência de um pai, como agarra um filho violentamente, mas aquele pai que não aceita a perda de um filho, embora o filho o faça resistência. Às vezes o filho é meio desobediente, tem resistência, mas mesmo assim, Ló não querendo, Deus não conversou assim: vamos lá, vamos sair da cidade. Não, pegou pela mão e tirou. E Deus faz isso com a gente também. Não é com violência não, mas com todo amor. Ele te tira de situações que você não tem coragem por si só de mudar, de sair. Situações que você pensa assim: eu não tenho forças para sair, eu quero sair, mas eu não tenho força. Ele vai e te tira, Ele te puxa. Como o Senhor é bom. Mesmo Ló resistindo a sair, Deus não desiste dele, nem de sua família. Você pensa bem, mesmo ele resistindo, mesmo ele pensando assim: será que eu devo? Será que eu não devo? Para onde eu vou? Como eu vou fazer? Botando N situações, o Senhor não desiste dele. Muitas das vezes você é enganado na sua vida. Isso acontece muito quando você
vamos dizer assim, não está muito chegado a Deus, está, as suas amizades, o seu convívio social está mais no mundo, e as pessoas chegam assim para você e falam assim, não, eu vou conseguir fazer isso, a pessoa, não, acho que não, é difícil, não sei o quê. Você começa a baixar o seu nível de fé, começa a mudar a sua característica, assim, que você confiava naquele primeiro amor que estava na igreja, que você confiava, que fala assim, ó, vai acontecer porque eu creio, porque o Senhor é fiel para cumprir a palavra que foi dada. E às vezes vem sempre aqueles, na amizade entre parentes, que falam assim, ah, é difícil, ó, não vai lá não, porque eu já tentei 10 vezes e não consegui. Ó, é muito difícil você conseguir sair dessa situação. Ó, é difícil viver ali, é difícil isso, é difícil aquilo. Pessoas desse jeito, desse tipo de amizade, é bom estar fora da sua vida. Seleciona isso. Se está precisando que Deus te puxe pela mão, ora ao Espírito Santo que Ele vai tirar você dessa. Por quê? Uma coisa é certa. Naquele tempo, uma das coisas que eu li lá que faria diferença do justo era que Abraão orava por Ló, certo? Intercedia por Ló. Mas hoje você tem o próprio Deus. Porque o que fala na palavra? Mas com certeza tem o Espírito Santo que intercede junto ao Pai. Amém. Como Abraão intercedia por Ló. Hoje é o próprio Espírito, quando você ora, que intercede junto ao Pai para a sua salvação, para mudar a sua vida. Porque às vezes você está indo no caminho que é caminho de morte, mas o Espírito Santo está intercedendo junto ao Pai. O próprio Jesus está intercedendo junto ao Pai. Fala que é um advogado para mudar situações. E você, mesmo desse jeito, às vezes você fica pensando. Então, chega de hesitar, de ter dúvida. Chega. As coisas de Deus não, sabe? Outro dia, numa quarta passada, retrasada, aliás, eu preguei sobre isso. São duas coisas, fé e medo. Não tem como. Ou você tem fé ou você tem medo. Não tem como você ter as duas coisas. Porque se você tiver fé e tiver com medo, você vai hesitar, você vai ter dúvida. O medo é inimigo da fé. O medo é inimigo da fé. O medo te faz hesitar. A indecisão te traz dúvida. Então você não pode ter medo. Você serve um Deus único, o Deus de toda a terra. Agora pensa um pouquinho, isso não precisa responder para mim não. Botei umas perguntinhas aqui. Temos as qualidades de Ló? Uma delas pelo menos, hospitaleiro, que se preocupa com o próximo. Você tem uma das qualidades de Ló? De receber. Se você não tem, pelo menos ser reverente a Deus, honrar o Senhor em tudo que você faz, do pequena coisa que você faz, do pequeno gesto até o maior, você tem feito isso. O principal, você pode cometer erros, todo mundo comete erros, somos humanos, né? Não vamos ficar só porque somos humanos, mas estamos aqui na terra e ainda cometemos erros. Mas o que é importante, você tem o coração de Ló? Porque o coração, gente, eu falo do coração porque as emoções, não sendo as emoções. Porque se você tem aquela vontade de servir a Deus, de buscar a Deus, de ser fiel a Deus, você tem um coração voltado para o Senhor, que sacrifica aquilo que te é melhor, de maior, de bem, para o Senhor. Você faz uma diferença, porque você tem um coração para Deus, voltado para Deus. Se você tem, não deixe se apagar na sua vida não, porque com certeza você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor o tempo todo junto ao Pai, intercedendo por você para te salvar. Agora, muito triste vai ser que Ele é misericórdia, mas não espera o Senhor ter que vir te puxar pela mão para te tirar de alguma situação não. Saia por livre e espontânea vontade. Mude hoje na sua vida o que está te prendendo. Mude o que está te fazendo pecar.
Mude, se talvez está dentro da sua mente, coisas que tem lá do passado, que tem vindo da sua mente, mude isso. Já é hora de dar um basta. É hora de dar um basta. Amém? Glória a Deus. É uma palavra simples, mas só para você pensar que você não deve hesitar. Quando o Senhor te fala alguma coisa, quando a palavra fala alguma coisa, é porque eu falei, mas se a palavra falou, é hora de mudança. Não hesite, não tenha medo. Amém? Agora, para respaldar a palavra, para semear na casa do Senhor, que você traga seu dízimo, sua oferta, seja livre para trazer dízimo e oferta em cima dessa palavra, você possa ofertar e dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu não tenho mais dúvida, eu não quero hesitar mais, eu quero realmente fazer a tua vontade, eu quero ter o coração de logo, eu quero ser justo, eu quero mudança na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu nem falei hoje que você pode estar sentindo falta da minha cara metade. A Denise está se recuperando, ela estava com a gripe muito forte e a gente achou por bem ela não expôs a friagem, chuva, enfim, para vir ao culto, mas está lá vigiando online, né? Chegar em casa sem ter puxão de orelha, do que eu falei, do que eu não falei, enfim, que ela fala a palavra junto comigo. Eu vou escrever, ela fala: não, tira isso, coloca isso, mas a gente está sempre em comunhão. Amo muito, tá bom, minha gente? Amo muito. Online. Mas pense bem, nessa manhã fria, como foi colocado na palavra, que há pessoas intercedendo por você, além do Espírito Santo. Há mudanças na sua vida que têm que ser tomadas, que às vezes depende só de você. Deus já deu sim. Você não tem força, mas Ele é misericordioso para mudar, salvar, mudar situações, mudar tudo na sua vida. Nós servimos um Deus que aparentemente você olha, a fé, pensa um pouquinho, não ia dar, não tinha como, era improvável. Mas nós servimos um Deus do impossível, que mudou, que fez, que mudou tudo na sua vida, em nome de Jesus. Ficar de pé, igreja, você ter a bênção nesse domingo. Coloque a mão assim, feche os olhos, vamos receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Vão em paz. E o bordão da minha esposa: vão em bênção. Glória a Deus.